Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia, sempre ouvindo aquilo que o Espírito diz, pois a fé vem pelo ouvir. Ouvir aquilo que ele nos instrui, sempre as boas novas. Bem-aventurados sois aqueles que estão sempre aptos a ouvi-lo e obedecê-lo. Bem-aventurados sois aqueles que buscam sempre alegrar com o espírito e antes estais sempre cheios, exercitando aquilo que ele nos diz e aperfeiçoando a nossa fé. Não vivemos por vista, mas por aquilo que ele nos ensina, que bem-aventurados sois os que não viram e creem. Obras farão as mesmas obras maiores, porque ele disse: eu vou para o Pai e ele enviará em meu nome o outro advogado, o batismo com o Espírito e com fogo, do qual recebemos quando cremos, de todo o coração, de todo entendimento que é desviar do mal, de todas as suas posses, de todas as suas forças, amando somente o unigênito, o primogênito de toda a criação e ressurreição para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e vida com abundância, alcance a ressurreição do último dia. O fundamento não há outro, todo aquele que colocar outro fundamento, a palavra diz, até mesmo nós, um anjo do céu que anunciar um evangelho diferente do que anunciamos, seja anátema. Por isso, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo, aqueles que exortam o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Bem-aventurados sois aqueles que perseveram dia após dia na condução do seu Espírito. Ele é fiel e verdadeiro para nos manter apartados de toda injustiça, pois não aprendemos com os meros mortais, mas por revelação divina. Pois ele nos ensina: não se submeteis a um jugo desigual com os incrédulos. Não há comunhão daqueles que creem com os incrédulos, não há comunhão daqueles que seguem o Espírito, que é a verdade, com os mentirosos. A palavra diz: seja todo homem mentiroso. A única forma de andar segundo a natureza humana, todo ser humano, macho e fêmea, que ele criou, está sobre a mentira. É necessário esvaziar de si mesmo, da natureza humana, e reivindicar a natureza divina pela condução do seu Espírito, que é a verdade. A única forma de andar dando um testemunho verdadeiro é pela condução do seu Espírito. Aqueles que fazem um testemunho por si, o seu testemunho é falso, porque o seu entendimento é de próprios olhos e sempre está na maledicência, na mentira. Não se alcança aquele que é o elo da perfeição se não for sendo seus imitadores pela condução do Espírito, seguindo os seus passos, porque ele nos ensina: ninguém vai adiante do seu mestre, o único mestre. De agora em diante não haverá mais mestre entre vós, mas todo aquele que o segue, a palavra diz, será como o seu mestre. É certo que se tropeça em algum ponto, porque ele sim é o elo da perfeição, mas pela fé que é aperfeiçoada pelo exercício constante das boas obras, ele nos justifica. Ainda que se tropece em algum ponto, sois cumpridores
é dom gratuito para que ninguém se glorie nas suas próprias obras. Assim como ele nos ensina que aquele que está seguindo como obra carnal, aquele que é carnal, não se compreende aquilo que é espiritual. É necessário nascer de novo, do qual ele retira toda a dureza do coração acumulada pelo pecado, embrutecendo o coração, aonde também derrama o seu espírito, e o seu espírito comunica ao nosso pneuma, o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores pela obediência ao seu espírito, e ainda temos a sua palavra a fim de verificar aquilo que se procede do Senhor, porque jamais ele é contra a sua palavra e os seus princípios, porque céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E assim, perseverai na vigilância, na oração, meditai na palavra de dia e de noite. Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito. Aquele que é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o enviado, o Verbo se fez carne, fez poderosos feitos que seria impossível enumerar a todos, passou pela morte de cruz no Monte das Arábias, onde foi martirizado ali pelos sacerdotes, pelos governantes, todos aqueles que amotinaram em vão contra o ungido de Deus. O Pai o justificou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias. Aquele que disse: vede, espírito não tem carne, ossos, onde três proclamam a palavra, o espírito e o sangue, aquele que soou como gotas de sangue e água no Getsêmani, orando em espírito, assim quando o soldado perfura o seu lado, aquele que disse: perdoa, eles não sabem o que fazem, fazendo assim acumulou brasas sobre as suas moleiras, aquele que disse: está consumado, e expirou, aonde a palavra ele disse: recebe o meu espírito, e quando o soldado perfura o seu lado, jorra água e sangue. Três proclamam na terra, unânimes num Deus único e verdadeiro, que se fez no Filho amado, um corpo preparou, e assim ele prepara um corpo para aqueles que perseverarem até o fim, unidos, interligados como um membro dos membros, onde ele é a cabeça daqueles que estão interligados a eles, e uma mentalidade em Cristo, o coração sendo aperfeiçoado, e os rins, que é o caráter, o coração sendo purificado e santificado por meio da sua palavra, e os rins sendo aperfeiçoados com o caráter aprovado, do que não tem que se envergonhar, os olhos bons como chama de fogo que clareia os caminhos, como candeia, sempre cingindo os lombos com a verdade, o capacete da salvação, a couraça da justiça, usando o escudo da fé, do qual apagais todos os dados inflamáveis do maligno, calçai os pés na preparação do evangelho da paz, a paz que excede todo o entendimento, cingia a espada à cintura, ó herói, porque aquele que levanta a espada pela espada será ferido, e empunhai o espírito, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Empunhai a espada do espírito, porque nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, e ele nos outorga do poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, com a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.